Em continuidade à nossa série de exposições da carta de Paulo aos Filipenses, hoje nós vamos analisar do verso 12 ao verso 16 do capítulo de número 3. Eu quero analisar esse texto sob o tema A Soberana Vocação. E como já é sabido de todos, ao longo de toda a exposição, fique com a sua Bíblia aberta. Isso é um bom comportamento, irmãos, do cristão. Tudo que um pregador, seja A ou B, esteja dizendo, você precisa comparar, você precisa conferir se aquilo que ele está dizendo está nas Sagradas Escrituras ou não. Então, ao longo de toda a exposição, você pode ficar com a sua Bíblia aberta. Filipenses, capítulo de número 3, do verso 12 ao verso 16. Diz Paulo: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu quero ter ainda mais uma palavra de oração. Senhor, graças te damos por estarmos na sua casa esta noite, pela oportunidade de ouvir a sua boa palavra. Eu peço que o Senhor dê a mim clareza de pensamento, clareza de raciocínio, uma capacidade explicativa que seja clara, que faça o texto compreensível aos nossos irmãos e que as aplicações também sejam pertinentes, mas que não haja tão somente compreensão intelectual. Não é nosso desejo que o irmão e a irmã saia daqui essa noite e fale, poxa, eu entendi, foi bacana, foi claro. Não, isso não é suficiente, Senhor, mas que essa palavra desça ao coração e reverbere, reflita na prática diária, fazendo dele e dela melhores cristãos, para a glória do teu nome. Amém. Irmãos, nós estamos diante de uma passagem bíblica que descreve a vida cristã usando a figura do atletismo. O atletismo era um esporte que figurava, entre outros, nas Olimpíadas gregas e tinha bastante expressividade. Paulo utiliza a figura do atletismo para descrever a dinâmica da vida cristã, porque o atleta tem algumas características que podem ser aplicadas à vida cristã também. Sobretudo, o seu objetivo final de ganhar um prêmio, de alcançar o alvo e receber a premiação. E assim como os atletas gregos tinham esta proposta, assim também um atleta contemporâneo, que é atingir o alvo, cruzar a linha de chegada e receber a premiação, todos os cristãos também têm por propósito atingir o alvo e receber a premiação. Obviamente que o alvo e o prêmio são distintos para os cristãos quando comparados com o atleta, porque o atleta grego, ele recebia uma coroa de louros. Os cristãos almejam o prêmio, diz Paulo nesse texto, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é uma coroa imarcessível, a vida eterna. Ora, se está claro que o objetivo de Paulo é descrever a vida cristã, e a ilustração que ele usa é bastante pertinente, fazia muito sentido para os leitores contemporâneos dele, para os seus destinatários, Paulo não quer tão somente descrever o alvo e a premiação, mas ele também quer realçar as características
que indicavam que um atleta tinha uma boa performance, que era um bom atleta e poderia conquistar bons resultados. Portanto, estas características são consciência das próprias condições, empenho, direção correta, determinação e, por fim, disciplina. Características estas que também são pertinentes aos cristãos, porque assim como um atleta está em uma prova de corrida, nós cristãos estamos em uma corrida espiritual e nós desejamos atingir o alvo, alcançar o alvo e não ser envolvidos pelas distrações deste mundo. Paulo utiliza o simbolismo do atletismo para dizer, ele abre o verso 12 dizendo isso, que ele não havia chegado, alcançado a absoluta perfeição, mas assim como um atleta permanecia com os olhos fixos na linha de chegada, no prêmio, é por isso que ele diz assim, ele diz, prossigo para o alvo. O objetivo de Paulo era evitar que aqueles irmãos filipenses pensassem eventualmente que ele havia alcançado a absoluta perfeição, sobretudo pela declaração que precede o texto lido, está aí do verso 8 ao verso 11, acompanhem comigo. Diz Paulo, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Embora Paulo faça essa declaração, isso não significa que ele havia alcançado a absoluta perfeição. Ele nega a sua própria perfeição, ou ele nega a sua própria absoluta perfeição, e se coloca no nível de todos os cristãos que prosseguem para o alvo, rumo à perfeição. É por isso que ele abre o verso 12 dizendo, acompanhe comigo, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Veja, Paulo abre o parágrafo dizendo, não que eu já o tenha conquistado, não que eu já tenha obtido a perfeição. Ele faz isso por pelo menos duas razões. A primeira já é enunciada aqui, para evitar a má compreensão dos filipenses, para evitar que os filipenses pensassem que seria possível alcançar perfeição nessa dimensão. Uma segunda razão, parece que o texto parece indicar isso, que havia um grupo naquela comunidade de perfeccionistas que estavam perturbando a igreja. É por isso que Paulo abre o texto dessa maneira, o parágrafo desta maneira. Paulo não está colocando a certeza da salvação sob suspeita, nem tampouco a doutrina da eleição em descrédito, mas o que Paulo faz nesse texto é realçar a responsabilidade humana. É por isso que ele diz ainda no verso 12, embora eu não tenha alcançado a perfeição, ele diz, mas ele quer contrapor essas duas ideias, o fato de que ele não havia alcançado a perfeição e o fato de que ele não estava parado, estático. Ele diz, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, Paulo indica que o cristão precisa ter dedicação e empenho nessa corrida espiritual, sem perder de vista o seu propósito último, que é a vida eterna. Porque foi por isso que Cristo o alcançou, diz Paulo, e nas palavras do próprio Paulo, final do verso de número 12, o conquistou. Versos 13 e 14, Paulo diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja, Paulo retoma a ideia do verso de número 12 e acrescenta algo no texto.
A ênfase dada por Paulo na ideia de que ele ainda não havia alcançado a perfeição, dá a entender que este grupo, o chamado de perfeccionista, estava perturbando a igreja em Filipos. E é por isso que Paulo, ele retoma com ênfase, porque a mensagem pregada por esse grupo perfeccionista estava gerando nos cristãos uma espécie de quietismo. Isto é, eles não estavam sendo estimulados quanto à esperança escatológica, eles não estavam sendo encorajados a se dedicarem nessa corrida espiritual com o objetivo de alcançar o prêmio. É por causa dessa falsa ideia de que os cristãos podem desfrutar da perfeição nessa dimensão, Paulo retoma a ideia e é enfático. É por isso que ele diz: irmãos, quanto a mim. O texto grego parece-me que fica mais claro a ideia de ênfase, porque Paulo diz, quando ele abre o verso de número 13, adelphoi ego emalton, ele diz: irmãos, eu mesmo. Ele não somente retoma a ideia do verso 12, mas a retoma com ênfase, eu mesmo. Como quem diz: olhem para a minha vida, para a minha experiência pré-cristã, para o meu apostolado e tantos resultados obtidos. Ele diz: eu mesmo, adelphoi ego emalton, irmãos, eu mesmo não julgo haver alcançado a perfeição. Posto aqui em outros termos, a ideia de crente esboçada por Paulo aqui é que o cristão está em uma corrida espiritual. E o ponto que ele se encontra é entre o momento que ele recebeu a conversão, que Deus converteu o seu coração, e o alvo, a chegada, o ponto final. O propósito de Paulo não é colocar, volta a dizer, a salvação dos cristãos sob suspeita. Paulo não está preocupado aqui se vai alcançar ou não. Ele já havia dito entre os textos que o cristão, a pessoa, é eleita antes da fundação do mundo, ela é salva. A ênfase de Paulo aqui é para realçar a responsabilidade do homem, do cristão, em ser alguém dedicado, empenhado e disciplinado nessa corrida espiritual. É a ideia do já e ainda não. Isto é, somos salvos por Cristo. Eu e você somos salvos, isso é irrevogável. A nossa salvação não se deu no momento presente, ela se deu antes da fundação do mundo. Isso é irrevogável. Mas a nossa libertação do pecado não é final e perfeita. O pecado ainda habita dentro de nós. Ou seja, a carne é um problema diário de nossas almas. É por isso que Paulo diz, embora ele tenha dito, irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado a perfeição, ele usa mais uma vez uma conjunção adversativa aí, mas, para dar uma contraposição entre aquilo que ele havia dito, que ele não havia alcançado a perfeição, com ênfase no que ele vai dizer. E, portanto, ele diz, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja como Paulo se descreve nesse texto, e como ele usa as características que indicavam um bom atleta. Primeiro, Paulo se descreve como alguém que tem consciência de suas condições. Ele diz, eu não alcancei a absoluta perfeição. Segundo, ele se descreve como alguém empenhado. Ele diz no texto, uma coisa faço. Terceiro, ele sabe a direção correta. Ele diz no texto, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo pega algumas características, como eu disse, de atletas que têm uma boa performance e, à luz do seu exemplo, aplica a vida do cristão, para dizer, o bom cristão, aquele que está na corrida espiritual, ele precisa ter consciência de suas condições, ele precisa ser alguém empenhado, dedicado, e ele precisa ter a direção correta. Paulo, consciente de que as distrações de qualquer natureza poderiam ter resultados desastrosos, tanto as lembranças pré-cristãs, das experiências pré-cristãs, quanto do seu apostolado, do seu desempenho, que poderia ser uma distração.
nessa corrida espiritual, porque a distração é algo descrita por Paulo como perigosa. É por isso que ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Há um termo grego aqui discutido entre alguns estudiosos do texto grego, de que se Paulo estava fazendo referência às suas experiências pré-cristãs ou do seu apostolado. Parece-me que Paulo está colocando tudo em um pacote só. Tanto a sua experiência pré-cristã como um perseguidor da igreja, quanto do seu apostolado, que com bons resultados também poderia se tornar uma distração. É por isso que ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Em outras palavras, um bom corredor, ele não olha para trás. Um bom corredor, ele não se preocupa com a arquibancada, com as pessoas que estão assistindo a prova, ou não é a pessoa como que olha para trás para ver o próximo, porque isso pode lhe distrair e comprometer o resultado da prova. Paulo está se esquecendo das coisas que ficaram para trás. O que ficou para trás, ficou. E veja como Paulo escreve o texto: e avançando para as que diante de mim estão, prosseguindo. E é interessante que o verbo que Paulo utiliza aqui para prosseguir é dioko, no grego, que significa empregar um esforço intenso. Essa palavra era empregada na época de Paulo para descrever o caçador que estava avidamente atrás da sua caça. Ele pega essa palavra emprestada para descrever a atitude do cristão. O cristão precisa ser alguém empenhado, dedicado para as coisas que estão diante dele. A vida cristã, segundo Paulo, exige dedicação, esforço e concentração para atingir o alvo, Cristo, atingir a perfeição ético-espiritual. Versos 15 e 16, Paulo diz: todos, pois, que somos perfeitos. Aí você, um ouvinte atento, porque os nossos irmãos aqui são bastante atentos, vai perceber que no verso de número 12, Paulo havia dito e reforçou no 13, que ele não havia atingido a perfeição. Mas ele abre o verso de número 15 dizendo: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, diz Paulo, andemos de acordo com o que já alcançamos. Todos, pois, que somos perfeitos. Ora, Paulo já havia dito no verso de número 12, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Trata-se de uma contradição? Não, nem de perto. De modo nenhum. E curiosamente, Paulo utiliza o mesmo termo no grego, para dizer nos versos 12 e 13 que não havia atingido a perfeição, alcançado a perfeição, e para dizer no verso de número 15, que ele e os cristãos eram pessoas perfeitas. O fato é que no verso de número 12, ele usa a forma verbal do termo, que é teteliomai, com a ideia fui tornado perfeito, e no verso 15 ele usa teleoi. O objetivo de Paulo nesse texto é tão somente fazer um jogo de palavras e ser irônico com esse grupo perfeccionista. Porque esse grupo perfeccionista, essas pessoas, esses judeus, eles se autodescreviam como os teleoi, isto é, como os perfeitos. Paulo está utilizando, empregando esse termo teleoi, que é o plural, para indicar que todos os cristãos são perfeitos, não na sua dimensão absoluta do termo, mas no que diz respeito à maturidade. Ele está dizendo, em outras palavras, esses judaizantes, eles estão dizendo que são perfeitos. Espiritualmente alcançar a absoluta perfeição, coisa impossível nessa dimensão. Mas nós cristãos somos maduros, alcançamos a maturidade. Porque o cristão maduro, ele reconhece a sua própria imperfeição. Ele reconhece que a carne é um problema diário para a sua alma. Aqueles cristãos que pensam,
ou pelo menos querem transmitir uma ideia de perfeição absoluta nessa dimensão, de uma vida totalmente ilibada. E isso não é verdade, queridos irmãos. É Paulo quem está dizendo: quanto a mim, meus irmãos, eu não atingi a perfeição. Ele reconhecia a sua imperfeição, ele reconhecia que o pecado era um problema diário para a sua alma, mas isso não fazia Paulo sentar e cruzar os braços. Bom, já que o pecado é um problema diário, já que a carne é fraca, vou cruzar os braços, já sou salvo, quero curtir os melhores prazeres dessa terra. Um cristão não pensa desse modo. Para um cristão, o pecado é um acidente. E o próprio termo grego de pecado é errar o alvo. Qual é o alvo? A perfeição, Cristo Jesus, essa perfeição ético-espiritual. É por isso que Paulo diz: embora eu seja imperfeito, embora o pecado seja um problema diário para a minha alma, eu prossigo para o alvo. Esforço-me por alcançar o alvo, porque para isso eu fui conquistado. Foi por isso que eu e você, nós cristãos, fomos conquistados para atingir o alvo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que todos os cristãos, todos quantos alcançaram a maturidade, têm de ter esse mesmo sentimento. Todos, pois, diz Paulo, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Qual sentimento? É impossível perfeição nessa dimensão, mas é possível continuar nessa corrida espiritual para atingirmos o alvo, a perfeição, que é a vida eterna. Paulo conclui no verso de número 16: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Em realidade, Paulo conclui com uma admoestação muito precisa. Em outras palavras, Paulo diz: a nossa conduta tem de ser consistente com o que já alcançamos. Ou seja, assim como uma prova de atletismo tinha na época dos gregos e tem na contemporaneidade algumas regras que precisam ser observadas criteriosamente e também respeitadas, a vida cristã é norteada por regras advindas da palavra de Deus. Aleluia. Nós temos que ser norteados não por aquilo que pensamos, não porque eu ouvi tal pessoa dizer isso, tal pregador. É por isso que eu estou pedindo a vocês, ao longo de toda a exposição, fique com a sua Bíblia aberta, confira se aquilo que eu estou falando está na Bíblia Sagrada, porque a gente não é norteado por aquilo que os homens dizem, mas por aquilo que a palavra de Deus diz. Não são mandamentos humanos, mas sim são mandamentos divinos. A conclusão de Paulo parece-me que ela está coadunada, ela está alinhada a Filipenses capítulo 1, verso 27, quando ele diz: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. O que é viver de um modo consistente com aquilo que já alcançamos? É viver por um modo digno do Evangelho de Cristo. É ter elementos práticos que indicam que você e eu somos pessoas convertidas. Não é ser descrito como um religioso pelo fato de frequentar uma denominação. É ser descrito como filho de Deus pelo fato do nosso modo de viver neste mundo ser diferente. É por isso que Paulo diz que a nossa conduta ela tem de ser consistente com aquilo que nós já alcançamos. Queridos, à luz dessa explicação, eu penso que esse texto tem ensinamentos maravilhosos para a nossa vida cristã. E eu quero destacar pelo menos 3 deles. Paulo se fez muito claro à sua audiência primeira, que eram ali os filipenses. Eles entenderam a mensagem de Paulo, e essa mensagem tem alguns ensinamentos para a nossa vida prática contemporânea. O primeiro deles é que os cristãos estão em uma corrida espiritual. Todos nós estamos envolvidos nessa corrida. E nós estamos em um ponto entre o momento que Deus nos converteu e o alvo, a perfeição, a vida eterna. Portanto, nós vivemos essa tensão do já
e o ainda não. Já somos salvos, isso é irrevogável. Todos pelos quais Cristo morreu na cruz do Calvário serão salvos, isso é irrevogável. Mas a nossa libertação do pecado ainda não é final e perfeita. O pecado habita dentro de mim, o pecado habita dentro de você. Basta você analisar sua última semana, basta você analisar algumas das suas atitudes da última semana, você vai perceber que o pecado ainda é um problema diário para a sua alma. Mas não é por isso que nós vamos nos acomodar. Muito diferente. Nós devemos nos esforçar intensamente em realizar a vontade de Deus. Nós precisamos deixar de lado as distrações e viver uma vida cristã que tem por objetivo o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, a vida eterna. O segundo ensinamento, eu gostaria de retomar as características que definiam um bom atleta, e parece-me que essas características, elas são pertinentes para definir bons atletas na contemporaneidade. E entre elas, entre ter consciência de suas próprias condições, entre ser dedicado, empenhado, estar na direção correta e disciplinado, eu quero destacar a característica da determinação. O que é determinação? É ter persistência para atingir um objetivo previamente proposto. E à luz disso eu quero lhe fazer algumas perguntas. Por favor, redobre a sua atenção. A determinação que você tem pelos estudos, pelo trabalho e pelo dinheiro, é a que você tem por sua vida espiritual? A determinação que você tem de acordar todas as manhãs, não se atrasar, ser um bom funcionário, porque todos os cristãos devem ser um bom funcionário, ou devem ser bons funcionários, porque isso faz parte do servir a Deus. A mesma determinação que você tem na sua vida cristã? O mesmo esforço que você emprega diariamente para conquistar os seus objetivos, ele é empregado na vida cristã, na leitura da Bíblia Sagrada, na oração e também no bom testemunho. O pastor nos falou essa noite sobre a oração. Sabe por que você e eu, nós não oramos? Não lemos a Bíblia? Não é porque nós não temos tempo. Quando uma pessoa disser a você, eu não tenho tempo para determinada coisa, ela está dizendo que aquela coisa não é prioridade para a vida dela naquele momento. Porque todos nós temos 24 horas por dia disponíveis. As nossas prioridades vão determinar o uso dessas 24 horas. Eu não sei como pode um aplicativo como TikTok fazer tanto sucesso. O seu dedo fica assim o dia todo, e você não tem tempo para oração, para leitura. E alguns vêm à igreja e acham que a vida cristã é sentir, diz assim, eu não senti nada hoje, não entendi o que o pregador diz. É claro que você não vai entender mesmo. Você é alguém que não lê a Bíblia semanalmente, e se pedir para você abrir em Ageu, você vai tomar um tempo. E você quer compreender? Você jura que você quer compreender? Ajuda o pregador para você ser ajudado. Essa persistência que você tem para conseguir o que você deseja, para realizar os seus sonhos, você é tão determinado como Paulo está explicando que o atleta grego era e o cristão tem de ser. Você é tão determinado para conquistar as suas próprias coisas, mas a sua vida cristã é medíocre, é pífia. Passou o tempo de ficarmos brincando de ser ou não cristão. O que define a sua vida cristã não é simplesmente vir aos cultos, quando na verdade da segunda ao sábado
Você se parece mais com um ímpio do que com um cristão. Queridos irmãos, a vida cristã ela não é brincadeira. Paulo está dizendo que um bom cristão nessa corrida espiritual é alguém empenhado, é alguém dedicado, é alguém disciplinado. Eu gosto muito dessa palavra, disciplinado. O disciplinado, ele é oposto ao procrastinador. O disciplinado é alguém que procura executar as suas tarefas no momento correto, diariamente. O procrastinador sempre diz assim: eu vou deixar pela amanhã. Eu não vou orar hoje, mas amanhã eu dobro o tempo, como se fosse o tempo que definisse qualidade de oração. Eu vou dobrar o tempo, eu não li hoje, eu vou ler no final de semana. Pare de ser um procrastinador na sua vida cristã. Pare de ter um relacionamento raso com Deus. O relacionamento que você precisa ter com Deus, ele é definido na oração e na leitura da palavra de Deus. O quanto você conhece a Deus. Não conhecer a Deus porque as pessoas dizem, mas por sua experiência com Deus e pela leitura das Sagradas Escrituras. Um bom corredor nessa corrida espiritual, ele ama as Sagradas Escrituras. A corrida espiritual, as suas regras são determinadas por aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Aleluia. Mas muitos cristãos não conhecem as regras, porque desprezam a Bíblia Sagrada. Você tem tempo para trabalhar, para estudar, para fazer as suas coisas, mas você quer dizer que você não tem tempo para Deus? Você quer dizer que você não tem tempo para a leitura das Sagradas Escrituras? Reveja a sua vida espiritual, minha irmã, meu irmão. Eu acho muito bonito os jovens. Aqui a gente instrui os jovens a estudarem. Os nossos jovens precisam estudar mesmo. Vai para a faculdade, vai fazer pós-graduação, vai conhecer 1, 2, 3 línguas. Isso, faça isso. Mas nesse tempo que eu permaneci na faculdade, cerca de uns 12 anos corridos, eu vi muitos jovens se perderem. Se perderem porque eles tinham tempo para estudar para a prova, para fazer os seus trabalhos acadêmicos, para se reunir com os grupos, mas não tinha tempo para a escola bíblica dominical, estava cansado. Não tinha tempo para a oração porque estava cansado. Estava cansado porque todos os seus esforços, todas as suas energias haviam sido empregadas para conquistar tão somente o seu objetivo. Eu disse pela manhã, eu repito, você pode conquistar o diploma que você tanto quer, falar essa ou aquela língua que você quer, ser promovido no seu trabalho, atingir os seus objetivos e sonhos nesta dimensão. Mas se sua vida cristã for pífia, medíocre, ruim, rasa, nada disso valerá a pena. Porque nós não estamos em uma corrida terrena, nós estamos em uma corrida espiritual. Eu quero terminar com o terceiro ensinamento, porque Paulo nos ensina nesse parágrafo que as distrações podem ser muito perigosas. É por isso que ele diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Cuidado com as distrações, irmãos. Meu irmão, pare de flertar com o pecado. Você é uma mulher casada, você é um rapaz, um homem casado, pare de flertar com o pecado. Cuidado com as preocupações mundanas, cuidado com a fascinação pela riqueza, cuidado pela fascinação da estética. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, precisa ser bem cuidado, mas eu estou dizendo que estas coisas estão se tornando distrações para os cristãos. As distrações podem atrapalhar a corrida espiritual. Lembre-se que a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que começaram bem a corrida, começaram fervorosos, começaram animados a corrida,
começaram com todo o esforço possível, mas ao longo do caminho se perderam nas distrações. Portanto, essa noite eu convido você a fazer uma autoavaliação, a identificar aquilo que tem distraído a sua vida, corrija o seu foco e receba a advertência de Deus por meio das Sagradas Escrituras. Viva acima de tudo por um modo digno do Evangelho de Cristo. Não adianta ser crente domingueiro, um bom religioso. A sua vida, o seu modo de viver neste mundo precisa indicar que você é uma pessoa convertida, diferente. Isso significa viver uma vida que glorifica a Deus, é ter uma conduta cristã consistente com aquilo que nós já alcançamos.